Teria a história dos irmãos e semideuses Emesh e Enten influenciado a história da Bíblia hebraica dos também irmãos Caim e Abel? Os sumérios, pais fundadores da civilização, foram precursores de muitas coisas que foram fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Eles desenvolveram a primeira forma de escrita, escolas, dia com 24 horas dividido em 12 horas duplas, o calendário com um ano tendo 12 meses, além da arquitetura e também da literatura. A literatura suméria, inclusive, está repleta de textos épicos que narram as histórias e os feitos dos deuses que eles adoravam. Dentre estes textos, se encontra um que traz uma história muito semelhante à história dos irmãos bíblicos Caim e Abel. A história suméria traz, assim como a história bíblica, dois irmãos, Emesh e Enten, que assim como os bíblicos Caim e Abel, trabalhavam em diferentes áreas. No caso bíblico, um era pastor de ovelhas, enquanto que o outro um lavrador da terra. A história diz que um dia ambos apresentaram oferendas daquilo que haviam produzido a Deus, neste caso Yahvé. No entanto, o Deus em questão, Yahvé, teria se agradado com a oferta de apenas um dos irmãos, que no caso foi a oferta de Abel, o pastor de ovelhas. O irmão que não obteve, vamos assim dizer, a graça de Deus, Caim, contrariado com o que havia acontecido, tirou a vida de seu irmão, sendo este, segundo a Bíblia, o primeiro homicídio, o primeiro derramamento de sangue humano na terra. Na história suméria, os dois irmãos, que também eram semideuses, trabalhavam, assim como Caim e Abel, em diferentes áreas, sendo que, no caso sumério, os irmãos eram também antagônicos entre si, até naquilo que representavam, uma vez que um representava o verão, enquanto que o outro representava o inverno, as duas únicas estações que os sumérios diferenciavam. Emesh representava e personificava o verão, e estava ligado às árvores e aos campos férteis. Como uma espécie de fazendeiro, ele também cuidava da produção da terra. Enten, por sua vez, representava e personificava o inverno. Ele tinha uma relação mais estreita com a vida e com o bem-estar dos animais. Ele também cuidava de seus nascimentos e da saúde destes durante a estação fria e chuvosa. Os dois irmãos sumérios surgem quando o deus Enlil, querendo ver brotar sobre a terra toda sorte de plantas e árvores, como também querendo ver a vida reinar em abundância na Suméria, resolve os criar. O texto diz que Enten fez com que a ovelha desse a luz ao cordeiro, e que a cabra desse a luz ao cabrito. Vaca e bezerro ele fez que se multiplicassem. Muita gordura e leite ele os fez produzir. Na planície, o coração da cabra selvagem, das ovelhas e do burro ele fez que se alegrassem. Os pássaros do céu, na vasta terra, ele fez que fizessem seus ninhos. Os peixes do mar, no pântano, ele fez que pusessem seus ovos. No palmeiral e na vinha, ele fez abundar o mel e o vinho. As árvores, que dessem frutos, independente de onde fossem plantadas. Além de que, com folhagens, decorou os jardins. Grãos e colheitas, ele fez que fossem multiplicadas. Emesh, por sua vez, trouxe à existência as árvores e os campos. Ele fez com que fossem ampliados os estábulos e os currais. Fez que nas fazendas a produção fosse multiplicada. Emesh fez que as colheitas fossem abundantes e também fez que os celeiros ficassem cheios. Após cumprirem suas missões, os dois irmãos decidiram ir a Nippur, a cidade de Enlil, para lhe presentear e lhe apresentar suas oferendas. Emesh levou consigo vários animais, selvagens e domésticos. Ele também levou pássaros e plantas. Enten, por sua vez, pedras preciosas, metais raros, além de árvores e peixes. No entanto, ao chegarem na porta da Casa da Vida,
Enten ficou com ciúmes de Emesh e os dois irmãos tiveram uma forte discussão, que acabou com Emesh desafiando Enten pelo título de fazendeiro dos deuses. Os dois irmãos então foram até o grande templo de Enlil e diante dele expuseram o caso e apresentaram seus argumentos. Enten disse a Enlil que cumpriu sua missão ao receber a guarda dos canais e trouxe água em abundância. Disse também que fez que o fazendeiro tocasse a fazenda, como também que encheu os celeiros. Por fim, acusou seu irmão Emesh de não saber nada do campo e de ter sido agressivo com ele no palácio. A versão de Emesh, por sua vez, começa com palavras elogiosas destinadas a Enlil, com o intuito de ganhar a preferência do mesmo. Porém, sua parte é muito breve e não muito compreensível. Após então ouvir os dois, Enlil decide favorável a Enten, que por sua vez torna-se o fazendeiro dos deuses. E assim como na história bíblica, o pastor de ovelhas, ou aquele cujo trabalho estava ligado à lida com os animais, saiu vencedor, ou pelo menos foi aquele que agradou o Deus em questão. Neste caso, Enlil. Porém, os paralelos param por aí. Pois, diferente da história bíblica, a história suméria não tem um fim trágico. Pois em vez de tirar a vida de seu irmão, como fez Caim com Abel, Emesh reconhece o mérito de seu irmão e, além de com ele celebrar, lhe presta homenagens. Emesh oferece a seu irmão uma oração e para sua casa leva néctar, vinho e cerveja, que ambos bebem até se saciarem. Emesh ainda presenteia seu irmão com ouro, prata e lápis lazuli, e como irmãos e amigos, os dois derramam libações. No entanto, levando em conta a notória semelhança entre as duas histórias, cujo fim é a grande diferença, não nos resta outra coisa senão perguntar: teria sido a história de Caim e Abel influenciada pela história dos irmãos sumérios, que por sua vez é mais antiga? Teriam sido Emesh e Enten os originais Caim e Abel? Zai